gentilmente que os escotistas e dirigentes do Grupo Escoteiro Pedra Áurea venham até a frente, por favor, e formem uma pequena ferradura. Convido o dirigente escotista, Johnny Toletti, para fazer a oração. Pediria a todos que ficassem de pé. E antes de iniciarmos, fizéssemos uma respiração profunda. Pedimos ao Senhor, nosso Deus, que esteja presente agora na instalação desse grupo, que Ele se mantenha direcionando as suas energias, as mais benéficas, que nos mantenha sempre protegidos com seu poder onipotente. Que todos os aqui presentes tenham plantadas nos seus corações a semente do grupo escoteiro, porque nós precisamos do comprometimento de todos. Pedimos ao bom Deus que sempre permaneça abençoando as atividades desse grupo escoteiro que ora é instalado nesse município, para que nós tenhamos, no futuro próximo, uma comunidade mais ordeira, onde que os princípios, os éticos, morais, sejam respeitados por todos dessa cidade, para que essa região também melhore e que nós tenhamos uma comunidade mais justa, fraterna, com liberdades. Que assim seja. Convidamos então o senhor coordenador distrital, Fábio Guedes, para efetuar a promessa escoteira dos adultos. Se os senhores quiserem se sentar. Antes da gente proceder à cerimônia de promessa propriamente dita, é necessário que a gente faça um pequeno resgate histórico da história do movimento escoteiro. O escotismo, para aqueles que não sabem, ele surgiu na Inglaterra, no começo do século XX. Em 1907, um general inglês, que havia se tornado um herói por conta de uma guerra, a Guerra dos Boers, que acontecia na África, no final do século XIX, ele acabou se tornando um herói nacional na Inglaterra. E quando ele voltou para a Inglaterra, vindo da África, o que ele viu foi um país que no exterior era uma potência, mas internamente era um país que parecia estar decadente. E ele se propôs a fazer algo pela juventude do país, pela juventude inglesa. Ele se propôs a criar um movimento de jovens para ensinar cidadania aos jovens, mas com um diferencial: que os jovens desse movimento se preocupassem com a sua autoeducação, ou seja, se educassem. Das coisas que ele criou para dar corpo a esse movimento, o movimento escoteiro, ele sugeriu um código de conduta, um código ético, que todos os membros desse movimento que nascia assumissem voluntariamente. Esse código de conduta, ele é composto por 10 artigos. E o jovem e o adulto que viesse a fazer parte desse movimento deveria assumir voluntariamente o cumprimento desse código de conduta. Evidentemente, o escotismo, ele extrapolou as fronteiras da Inglaterra e acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Apenas 3 anos após a criação do movimento escoteiro na Inglaterra, o escotismo já havia chegado no Brasil, trazido por militares da Marinha, que em visita à Inglaterra acabaram conhecendo esse movimento. E o código de conduta, que hoje é conhecido por todos os jovens e por todos os adultos escoteiros, que é chamado de lei escoteira, é uma das coisas que movem a ética do escoteiro. O cuidado com a natureza, o respeito com os mais velhos, o respeito com as pessoas, com a natureza, enfim, com a honra, o desenvolvimento da honra. Esse conjunto ético que sustenta o movimento escoteiro deve ser reafirmado a todo momento. E como prova disso,
todos os que entram para o movimento escoteiro, quando considerarem que se sentem capacitados, se sentem capazes, dispostos a assumir esse código de conduta, eles realizam isso que a gente vai fazer aqui, que é a cerimônia de promessa. A partir desse momento, o adulto ou o jovem, ele passa a fazer parte da grande fraternidade mundial dos escoteiros, que existe em quase todos os países do mundo hoje em dia. Ao longo da nossa história, quase 300 milhões de jovens e adultos já passaram pelo escotismo.